Olá, gente, a paz do Senhor. Quanto tempo, né, que eu não venho aqui no YouTube. A última vez que eu postei algo no YouTube foi a minha música nova, É o Teu Amor, né, que é um lyric vídeo muito bonito e tem até uma homenagem no final a dois homens de Deus, né, que infelizmente se foram. Se você olhar lá o vídeo, você vai ver essa homenagem linda para eles e para sua família. Gente, eu estou aqui porque o Senhor colocou uma palavra no meu coração e é uma palavra muito assim, para os dias atuais, tá? Está em Isaías capítulo 55. O capítulo inteiro é a voz de Deus falando conosco, tá? É a voz de Deus falando para a sua igreja, para aqueles que o desejam. Eu não vou conseguir falar sobre o capítulo inteiro, até porque ninguém, né? A maioria das pessoas não conseguem ver vídeos longos, mas eu quero trazer aqui uma breve meditação, pelo menos até o versículo 3. Amém? Fique comigo, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração. No versículo 1, o Senhor está chamando, está dizendo assim: vinde, venham e bebam das águas, bebam das minhas águas, vocês que têm sede. Venham e bebam do vinho e do leite que eu tenho para vocês, mas não precisam pagar, é de graça. Venham todos vocês e saciem as suas sedes, saciem a sua fome, pois eu tenho o alimento que vocês precisam. Nós estamos em um mundo, em uma geração onde as pessoas estão muito sedentas e estão procurando saciar a sua sede, a sua fome em coisas terrenas que não irão de fato preencher a sua alma, o seu vazio. Estão querendo preencher o seu vazio existencial, o vazio da sua alma com coisas que vão passar. Mas o Senhor, Ele tem algo para nós e é a sua água, as suas águas, o seu vinho, o seu leite. Até na misericórdia de Deus nos convida às águas. Ele sabe que a nossa alma está sedenta e que estamos em uma situação de miséria. Esse mundo está em uma situação de miséria. O pecado está assolando as nossas vidas, assolando os seres humanos. E o pecado, ele traz para nós essa sede. Parece que você vai saciar a sua sede quando você peca, mas aí depois você fica mais sedento ainda. Você fica desidratado, né? Você fica pobre, você fica cego e nu. É interessante que a pessoa que fica sem beber água, ela fica com a sua visão embaçada, ela fica tonta porque está desidratada. Da mesma forma acontece com aquele que não bebe da água que o Senhor tem para dar, aquele que não se enche do Espírito Santo, aquele que não se enche das águas que o Senhor Jesus ofereceu. Essa pessoa fica com a sua visão embaçada, fica com tontura e trazendo para o mundo espiritual, a pessoa fica cega espiritualmente. Ela não consegue enxergar o pecado na qual está cometendo. Ela fica com a sua visão distorcida acerca do pecado, da justiça. Ela acha que o que é certo é errado e o que é errado é certo. Ela não tem a consciência clara porque está vivendo em uma cegueira espiritual e em uma dureza de coração. E o Senhor Jesus, ele disse, né, em João: eu vim para dar vista aos cegos. O Senhor deu vista, deu visão àquele que estava cego de forma física, mas o Senhor disse: não, eu também venho para restaurar a visão daqueles que estão cegos espiritualmente, para abrir os olhos daquele que está vivendo uma vida de pecado e acha que está fazendo certo, mas não está. E eu estou aqui para mostrar a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E uma vez que nós bebemos das águas de Deus, a nossa visão, ela é novamente restaurada. A gente tem um encontro com a verdade e aí a gente volta a viver uma vida saudável. A gente é curado e conseguimos ficar de pé novamente, porque aquela desidratação já saiu, né? Agora nós estamos cheios das águas de Deus. E a palavra do Senhor diz, né, que quanto mais cheios do Espírito Santo, a gente fica mais longe da mentira,
que o pecado, que o diabo coloca para nós. O apóstolo Paulo diz assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos da presença de Deus. Aquele que está embriagado, aquele que está cheio das coisas do mundo, ele fica com a sua consciência distorcida, mas aquele que é cheio do Espírito Santo é o contrário, ele fica mais sóbrio, ele fica mais consciente, ele tem um encontro com a verdade, não é mais levado pelo engano do pecado, não é mais levado pelo engano de Satanás, porque Satanás ele vem para nos enganar através do pecado. E a gente fica gastando a nossa vida, tentando satisfazer a nossa carne, mas não conseguimos. E o Senhor tem para nós os alimentos essenciais que o ser humano precisa. Ele tem a água e ele tem o vinho. O vinho significa alegria, ele restaura a nossa alegria. Quando nós bebemos do seu vinho, o vinho na Bíblia significa alegria, né? O principal significado. Então, você que está buscando alegria em coisas erradas, você nunca vai encontrar. Agora, se você for até a Deus, se você ir até a Cristo, você vai encontrar a verdadeira alegria. E ele tem leite. Qual é a função do leite? Principalmente o bebê, quando está ali, né, precisando do leite materno. Ele alimenta, ele sacia, a pessoa ali, o bebê fica satisfeito. O leite, ele dá essa sensação de saciedade. E o Senhor, ele tem para nós essa saciedade. Ele tem um banquete para nós. Vamos sentar na mesa que ele tem para nós, meus irmãos. Você que está buscando outros banquetes que o Senhor não te ofereceu, banquetes que só vão aumentar a sua fome e a sua sede. Senta na mesa, o Senhor está dizendo assim: ei, vem sentar na minha mesa, pois eu tenho o verdadeiro alimento para você. O pecado gera sede, gera tristeza, gera fraqueza espiritual, e o Senhor nos oferece água, vinho e leite. E ele ainda continua falando, né? Você vai se deliciar com a gordura. Mas como a gordura, né, da carne, aquela pessoa que gosta de churrasco, quando ela come aquela gordurinha, né? Tem gente que gosta muito, ela é gostosa mesmo. Claro, ela engorda, né? Mas é muito gostosa. E o Senhor diz assim: venham, vinde a mim, ouça as minhas palavras, e vocês vão se deliciar com a gordura, o verdadeiro alimento. Em Isaías 55 diz isso. E como, né? Aqui o Senhor já está falando: ouça as minhas palavras, leia a Bíblia, ouça pregações, ouça a palavra de Deus. A palavra de Deus tem o verdadeiro alimento para nós. A palavra de Deus tem aquilo que nós verdadeiramente precisamos. Então, busque mais ao Senhor, ore mais, leia a palavra, vá para a igreja. Tem gente que diz, né, até pessoas do meu convívio falam que não é importante a igreja, que não é importante estar dentro de uma igreja. É muito importante. O Senhor salvou, o Senhor morreu pela sua igreja. Eu não sou a igreja sozinha, nós somos a igreja, nós somos o corpo. É ali que você aprende a lidar com questões de defeitos do outro, é ali que você aprende a amar aquele que te aborrece, e é com eles, é com a igreja que você vai estar por toda a eternidade. Como que você quer ir para o céu se você não quer estar com a igreja aqui na terra? Como que você vai estar com a igreja lá no céu, né? Então esteja com a igreja em comunhão com o povo de Deus. Isso também é alimento, isso também é saudável. Mas eu não aguento, eu vejo muitos defeitos. Eu não consigo. Você vai ver defeitos mesmo, porque nós estamos ali aprendendo uns com os outros para em breve estarmos na eternidade com Cristo. E escute as palavras de Deus. Ele é o verdadeiro alimento, comida de qualidade que sacia. Deleitem-se, ele diz em Isaías 55, deleitem-se. Nós não conseguimos mais ter prazer na contemplação. O Senhor está falando assim: ei, se delicie com a minha palavra, com a minha presença. Eu tenho tudo o que você precisa. Pare um pouco, pare de ficar acelerado. Você está muito acelerado. Você está vivendo um dia após o outro, só trabalho, só coisas desse mundo que você está se alimentando, Netflix, Instagram, redes sociais, celular o tempo todo. E o Senhor, ele está falando: ei, vem para a minha palavra, sacie, deliciem-se, deleite-se na minha palavra. Eu tenho o verdadeiro alimento para você. Vamos parar um pouco, vamos desacelerar, vamos contemplar a glória de Deus.
e você vai encontrar a saciedade que você necessita. Pare um pouco, escute o silêncio. O Senhor está no silêncio. Permita-se ser cheio com a gordura que vem de Deus, com o alimento verdadeiro que vem de Deus. Incline os seus ouvidos. Vinde a mim, o Senhor diz, vinde a mim, venham a mim. Em Isaías 55 diz isso. E lá em Mateus, Jesus diz novamente, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, que eu vos aliviarei. O Senhor tem para nós tudo que nós precisamos. E o Senhor, Ele tem para nós esse alimento. Então vá até Ele. Chega de tentar saciar a sua fome, a sua sede em rede social, em Instagram. Isso só vai aumentar a sua sede. Você ficar postando, você ficar vendo postagem dos outros o tempo todo, horas e horas nas redes sociais. Eu não estou dizendo que essas coisas são erradas. Não, elas são boas, são importantes. Mas não passe muito tempo ali. Coloque limite de tempo, busque ao Senhor, busque a Ele, pois Ele tem o verdadeiro alimento para nós, amém? Que Deus te abençoe, estou muito feliz de estar aqui novamente e que essa palavra venha alcançar as pessoas certas venham ouvir essa palavra, eu creio em nome de Jesus. Vou orar por você. Pai, neste momento, que essa pessoa está ouvindo essa palavra, que o Senhor venha ao encontro, Pai, de cada coração, Pai. Pessoas que estão sedentas, pessoas que estão com fome, com sede. Senhor, que o Senhor, ó Pai, venha saciar aqueles que estão assim desse jeito. Que essas pessoas venham até o Senhor, ouçam as suas palavras, ó Pai. Esse mundo que está tão sedento, esse mundo que está assim, meu Pai, desse jeito que eu acabei de falar, com cegueira espiritual, desidratado, ou Senhor, espiritualmente falando, mas que o Senhor venha ao encontro dessas pessoas e que essas pessoas também venham ao seu encontro e sejam saciadas, ó Pai. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada. Amém. Fique com essa palavra. Compartilhe, curta o meu canal aí, gente. Tem música, tem palavra, tem bastante coisa legal. Que Deus te abençoe.